Recentemente eu perguntei nas minhas redes sociais a vocês o que o seu cabelo natural significa para você. E antes de comentar essas respostas maravilhosas que eu recebi, eu preciso me apresentar, né? Eu sou a Natália, esse aqui é o meu canal, onde muitas coisas são faladas, muitos temas são falados. E como sempre, estrategicamente, quando é para falar sobre estética, quando é para falar sobre uma coisinha mais bobinha, mais leve, eu trago uma reflexão. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre cabelo crespo, cabelo natural, cacheado e liberdade. Então agora vamos à leitura de alguns comentários, alguns testemunhos vivos que eu recebi. Muitas pessoas falaram sobre autoestima, sobre liberdade de fato, sobre finalmente se ver como uma pessoa bonita, realizar um sonho, sobre aceitação, sobre poder finalmente escolher o que quer fazer do cabelo ou simplesmente não ter cabelo nenhum. Pessoas revelaram suas histórias de vida aqui nos comentários. De 2013 para cá, teve um aumento muito grande na quantidade de pessoas usando o cabelo natural. Principalmente aqui pela internet, que passaram pela transição capilar. Os que tiveram orgulho de se afirmar como negras pela primeira vez na vida. Então é só a gente sair de casa hoje em dia, principalmente nos centros urbanos, para ver muitas mulheres negras com seus cabelos naturais por aí. Agora imagina que esse mesmo cabelo crespo e cacheado que a gente vê cada dia mais na rua se torne um motivo para uma pessoa ser presa. Imagina que acontece um crime em uma cidade grande e a vítima diz que reconhece a pessoa que cometeu esse crime pelo cabelo. Ela diz que a culpada foi você, mesmo que você tenha estado a dezenas de quilômetros do lugar do crime. A polícia acredita nesse depoimento e mesmo que você tenha provas no seu celular, você é presa. Você acha que eu estou inventando uma fanfic aqui, uma história, um faz de conta? Não, essa história é verdade e a gente vai falar sobre ela agora. Eu vou começar por um resumo para que a gente consiga entender junto a história. A Bárbara Quirino é uma mulher negra de 20 anos de São Paulo, que é modelo e dançarina e foi presa injustamente, acusada de roubar carros. A prisão preventiva dela aconteceu em janeiro de 2018. Até o momento da publicação desse vídeo aqui, a gente já está em setembro. E aí acabou de acontecer, do fim de agosto para cá, o julgamento dela e ela foi condenada a 5 anos e 7 meses de prisão por um crime que ela não cometeu. Essa é a história, resumidamente. A Bárbara é a única filha em uma família de 6 irmãos. Um desses irmãos dela realmente esteve envolvido com roubos de carro em uma área nobre de São Paulo. E um dia a polícia foi executar a prisão desses meninos lá na região onde ela morava e nesse dia a polícia resolveu levar para a delegacia não só esses meninos da quadrilha, como a Bárbara e mais 2 amigas, 2 vizinhas da região. E nesse dia as outras 2 meninas foram liberadas, mas a Bárbara teve uma ficha criminal e foi fotografada. Essa aqui também é uma história importantíssima sobre fake news. Quando esse episódio aconteceu, as imagens, a descrição de que essa quadrilha tinha sido presa começou a repercutir em nenhum lugar mais, nenhum lugar menos que aquele programa que todos nós conhecemos, que é o Brasil Urgente. É aquele programa do Datena. Pois bem, a imagem da Bárbara e dos outros meninos começou a circular não só na televisão, como em portais de notícias e em grupos de WhatsApp. E assim, uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com os crimes começou a fazer parte dessa história toda, com protagonismo. Essa história começou lá no fim de 2017, no ano passado. Até lá, enquanto todos os boatos circulavam e a Babi tentava desmentir, ela também fez o Enem e continuou seguindo com os trabalhos dela, na medida do possível. Foi no início do ano, com uma mistura de histórias mal contadas, que a Bárbara acabou sendo presa e eu vou chamar minhas canetas. Eu vou chamar minhas canetas agora, eu vou ser didática para a gente conseguir entender mais ainda que história é essa. Esse lugar onde os roubos de carro estavam acontecendo muito não eram só por causa de uma quadrilha. Mas quando isso aconteceu, foi um momento perfeito para esse problema ter cara, nome, pessoas. Então, estão aqui
as canetas, para representar essas pessoas que foram enquadradas pelo crime. Geralmente, quando uma história dessas acontecem, todos os crimes parecidos que estão acontecendo naquele lugar são atribuídos às pessoas que acabaram de ser presas, de serem responsabilizadas. Dentre os vários relatos de crimes que aconteceram, pessoas afirmaram que tinham mulheres envolvidas na história. Então a Babi veio como a mulher que faltava para completar essa história aqui. Agora a gente entra nos detalhes disso aqui. Pela descrição, a mulher que cometeu esses crimes tinha um cabelo liso, um cabelo alisado, que não lembra em nada o cabelo da Babi. Os principais crimes pelos quais a Babi é acusada foram crimes que aconteceram quando ela estava a dezenas de quilômetros do lugar. Ela estava no Guarujá a trabalho. E como se não bastasse tudo isso, a Babi ainda tem provas publicadas na internet e que estão no celular dela, demonstrando que ela de fato não estava por perto e que estava trabalhando. A polícia ignorou tudo isso. As próprias vítimas entendem que a Babi não lembra 100% quem era essa pessoa que estava cometendo os crimes. É complexo, é tenso, eu não vou dar conta disso tudo, mas eu queria deixar bem frisado para vocês. Olha o poder absurdo que as fake news têm, além de todas as questões aí que a gente pode falar sobre a brutalidade de prender uma pessoa sem provas e seguir insistindo nisso. Eu não vou conseguir descrever e nós daqui não vamos conseguir pensar em como deve ser uma realidade dessas, mas eu quero te lembrar da sua responsabilidade no meio dessa história toda. Eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, sobre como todos nós somos pequenos veículos de comunicação quando a gente está online. A gente pode compartilhar uma informação, a gente pode falar com outras pessoas, a gente pode chamar atenção para uma causa. Da mesma forma que o compartilhamento de fake news e o tempo de televisão lá no Brasil Urgente acabou reforçando essa injustiça contra a Babi, a gente também pode contribuir para que ela não fique presa por 5 anos e 4 meses por um crime que ela não cometeu. Porque quando eu penso nessa história da Babi, eu me vejo, eu penso que poderia ser eu. Eu também sou uma mulher negra, de cabelo crespo, que tá aí vulnerável. Poderia ser eu, porque no ano passado, quando a Babi fez o vestibular, quando ela fez o Enem, o curso que ela queria era jornalismo. E eu estudo jornalismo. Eu conheço várias outras mulheres negras que têm a comunicação como o norte da vida delas. Além disso, a Babi criou um projeto que combina a dança com as religiões de matriz africana. Ela tem 20 anos, eu tenho 21. E quando a gente olha para a Babi, a gente também vê outros exemplos de pessoas negras injustiçadas. Nós, pessoas negras, quando o assunto é violência, nós somos reduzidos a casos. E são casos numerosos, porque nós temos a Cláudia, o Amarildo, o Rafael Braga e tantos outros. Mesmo quando nós somos profissionais, pessoas formadas, como a advogada Valéria dos Santos, que foi humilhada em um fórum aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, ou quando nós ocupamos cargos políticos de poder, como foi com a Marielle Franco, nós estamos sujeitos a esses absurdos racistas que acontecem aqui no Brasil. Só que a gente precisa dar nome e sobrenome a todas essas histórias e combater, para não ser só mais um caso onde eu poderia estar aqui falando com vocês que uma mulher negra foi presa injustamente. Essa mulher tem nome, idade, cara e uma história linda, maravilhosa, que é a Bárbara Quirino. Sinceramente, agora falando enquanto eu, Natália Braga, que sim sou ativista, sim sou jornalista, sim sou tudo isso aqui, eu fico oscilando entre a leveza, a brincadeira e a didática para falar com vocês sobre um assunto que me move muito, mas levou um tempo até eu conseguir falar sobre ele aqui com vocês, porque isso fere a minha saúde mental. Eu precisei me fortalecer para estar aqui falando com vocês. Nem sempre eu vou ter força para poder estar aqui falando sobre um assunto que mexe tanto comigo. Então a gente precisa pensar sobre humanidade, reconheçam isso. Eu não consegui contar a história perfeitamente, da melhor forma, mas eu convido vocês a olharem aqui a descrição do vídeo com mais informações sobre tudo que está acontecendo. Existe uma página, existe um movimento para que vocês saibam mais sobre tudo isso e compartilhem.
Se esse vídeo agora te deixou pra baixo, te deixou mal, termina aqui. Dá uma respirada, sim, porque a gente precisamos reconhecer que isso tudo aqui pesa. E aí, vamos transformar a pergunta então? No início eu perguntei o que o seu cabelo natural significa pra você. Agora eu te pergunto, o que a liberdade significa pra você? O que você vai fazer com a liberdade, a oportunidade que você tem para poder compartilhar esse assunto aqui? O que você vai fazer entendendo que sim, poderia ser eu, poderia ser você, é a Babi e a gente tem uma missão pela frente.